Olá, alunos da disciplina de Radiologia. Hoje nós vamos falar sobre as técnicas radiográficas intrabucais usadas na odontologia. Este assunto é muito importante para vocês. Vocês vão realizar essas técnicas durante todo o curso de odontologia, em todas as clínicas que vocês participarem, e também após a graduação, seja qual for a sua especialidade, né? Sempre vai interpretar, prescrever e eventualmente fazer técnicas radiográficas intrabucais. A definição da palavra técnica, nós poderíamos dizer que é um conjunto de passos ou etapas ou fases que devem ser seguidas, né, para que você alcance um determinado fim. E o nosso fim aqui, o nosso objetivo principal é uma radiografia de boa qualidade. Então, nós podemos pensar, quando falar técnica, que nós vamos ter que seguir vários passos. Nenhum passo é mais importante do que o outro. Se algum passo você não der atenção devida, eventualmente você pode não alcançar o objetivo principal, que seria uma radiografia de boa qualidade. As técnicas radiográficas na odontologia dividem-se em extrabucais e intrabucais. Hoje nós vamos falar sobre as intrabucais. Dentre elas, nós temos as periapicais, as interproximais e as oclusais. As técnicas extrabucais nós vamos ver um pouco mais à frente. Né? A técnica intrabucal, vocês precisam saber prescrever, saber quando usar cada uma delas, saber interpretar e também saber realizar a técnica. São vocês que vão atender os pacientes e executar a técnica. A diferença principal entre técnica extrabucal e intrabucal é o posicionamento do receptor de imagem. Nas técnicas intrabucais, o receptor de imagem está dentro da boca do paciente, enquanto que nas técnicas extrabucais, o receptor de imagem está fora da boca do paciente. Né? Tem outras diferenças, como o equipamento, por exemplo, mas uma definição simples seria o posicionamento do receptor de imagem, sendo ele um filme ou um sensor radiográfico. Aqui nós temos um aparelho para técnicas intrabucais, é um equipamento menor, né? E que vocês vão usar diariamente lá nas atividades práticas. Enquanto aqui nós temos um aparelho também lá da faculdade, do CDI, é um equipamento para técnicas extrabucais. Então vejam que é um equipamento bem maior, né? Que consegue fazer radiografias do crânio todo, dando uma cobertura maior de estruturas anatômicas. As técnicas extrabucais vamos estudar um pouco mais à frente. A técnica periapical, ela tem como objetivo mostrar o dente, o periodonto de inserção ou sustentação, ou seja, todo esse osso alveolar em volta dos dentes, e também a região periapical, né? O osso em torno do periápice do dente, ou do terço apical. Então, quando eu falar na técnica periapical, ela tem como objetivo mostrar todo o dente, o osso ao redor do dente e também, principalmente, a região do periápice. Ela pode ser feita de duas maneiras. Quando o paciente nos auxilia segurando o receptor de imagem com a mão, ela é chamada técnica periapical da bissetriz. Né? Se, por outro lado, eu usar um posicionador e o paciente já não precisa segurar com a mão, ela é chamada técnica periapical do paralelismo. Né? Então, paralelismo é quando eu uso posicionadores. Então, a técnica periapical, eu tenho duas formas de fazê-la, ou com a ajuda do paciente ou com o uso de posicionadores. Nós sempre vamos tentar fazer usando os posicionadores. Isso é uma recomendação da vigilância sanitária, né? Para que se evite repetições, erros. Só não vamos usar os posicionadores quando não for possível, por uma série de motivos, né? Ou o paciente falta muitos dentes, ou a boca é pequena. Só quando não é possível usar o posicionador que vamos passar para a técnica periapical da bissetriz. Uma outra técnica intrabucal é a técnica interproximal. Vejam que ela já é diferente. Em vez de mostrar o dente todo, ela mostra ao mesmo tempo, na região posterior, os dentes superiores e inferiores, dando ênfase às coroas dentárias, o terço cervical das raízes e as cristas ósseas alveolares. Então, quando o paciente morde o posicionador específico para fazer a técnica interproximal,
Metade do sensor vai ficar enquadrando os dentes superiores e a outra metade os dentes inferiores. Essa é a melhor técnica quando nós precisamos avaliar coroas dentárias de dentes posteriores, né? Para avaliação de cárie, restaurações, visualização das cristas osso-alveolares, das câmaras pulpares. Então, essa é a técnica interproximal. E a outra técnica intrabucal, a terceira, que é pouco utilizada atualmente, mas eventualmente é necessário utilizá-la, é a técnica oclusal. A técnica oclusal usa um filme ou um sensor maior, que tem 5,7 por 7,6 centímetros. Então, a gente consegue enquadrar todo um arco dentário, seja ele maxila ou mandíbula, ou um hemiarco, se nós quisermos só um lado, por exemplo. Então, uma técnica que permite uma avaliação de uma estrutura maior, né? Um campo de visão maior dos processos alveolares. Nós vamos começar falando sobre a técnica periapical e iniciando pela técnica periapical da bissetriz. Então, nós vamos falar da bissetriz, depois vamos demonstrar quais são as diferenças quando você usa posicionador e, por último, nós passamos para a técnica interproximal e logo em seguida para a técnica oclusal. Pois bem, como havíamos falado nas primeiras aulas, quando eu quero fazer uma imagem radiográfica, as condições ideais seriam colocar o receptor de imagem e o objeto, aqui representado por um dente, o mais próximo e paralelo possível. E o feixe de radiação deveria entrar o quê? Perpendicular ao longo eixo do objeto e ao longo eixo do receptor. Essa é a condição ideal para se obter uma imagem radiográfica. Lembrando também que não pode haver movimentação, né? Se o paciente mexe, se o sensor mexe ou o aparelho, a imagem sai tremida. Então, nós temos que ter objeto e sensor o mais próximo e paralelo possível, feixe de radiação entrando perpendicular ao longo eixo dos dois, e também não pode haver movimentação. Assim seriam as condições ideais para se obter uma imagem radiográfica. Eu já adianto a vocês que quando falamos de técnicas radiográficas intrabucais, essas condições ideais não existem, né? Nós trabalhamos uma superfície curva, que é o processo alveolar de maxila e mandíbula. Então, as diferentes posições e inclinações dos dentes, as diferentes profundidades de palato, soalho de boca, formato da arcada, tudo isso vai dificultar, né, com que você coloque o receptor de imagem paralelo aos dentes. Então, como nós não temos as condições ideais, vamos ter que lançar mão, né, de algumas modificações ou técnicas específicas para se obter uma radiografia de boa qualidade. Nesse desenho esquemático aqui, ó, eu vejo que o sensor está colocado aqui em azul, o longo eixo do dente em amarelo ou laranja, e aqui eu tenho o plano bissetor em vermelho. Então, esse diagrama aqui, ele vai tentar nos explicar como funciona a técnica periapical da bissetriz. Quem inventou essa técnica foi Siezinski, em 1907. O que ele pensou? Se eu não consigo colocar paralelo receptor e dente, esses dois planos estão divergentes, eu tenho que fazer alguma coisa para compensar, né, o que foge das condições ideais para se obter uma boa radiografia. Então, o que ele pensou? Se eu tenho esses dois planos divergentes, forma-se um ângulo entre eles. Eles não estão paralelos. Forma-se um ângulo entre eles. O que é o plano bissetor? É uma linha que sai aqui do vértice do ângulo formado, né, entre o receptor de imagem e o dente, dividindo esse ângulo ao meio. Esse é o plano bissetor. Esse plano bissetor, alunos, ele é imaginário. Eu consigo ver durante a técnica a coroa do dente, né, e a inclinação desse dente, e aonde está o receptor. Eu tenho que imaginar o meio, que seria o plano bissetor. O que Siezinski pensou? Se eu não consigo entrar perpendicular ao mesmo tempo ao dente e ao receptor, eu tenho que fazer uma coisa intermediária. Se eu não posso entrar perpendicular ao dente e nem ao receptor, eu vou entrar perpendicular ao plano bissetor, né? Quando eu entro perpendicular ao plano bissetor, de certa forma, eu vou conseguir compensar essa falta de paralelismo entre o receptor de imagem e o dente.
Com isso, eu vou ter uma imagem o mais próximo do tamanho real possível do objeto, evitando que ocorra a chamada distorção. O que é a distorção? Distorção é quando a imagem não corresponde ao tamanho real do objeto. Numa distorção, por exemplo, eu posso ter um alongamento do objeto ou do dente ou um encurtamento. Nenhuma dessas duas situações é bom, né? Então, eu tenho que conseguir uma imagem onde o objeto tem um tamanho muito próximo do que ele é no real. Então, essa é a proposta de Sierzyński. Essa é a técnica periapical da bissetriz. Se eu tenho longo eixo do dente e receptor de imagem divergentes, forma um ângulo entre eles. No meio desse ângulo, né, vou criar uma tangente saindo lá desse vértice do ângulo, que será o plano bissetor, ele é imaginário. E aí eu entro perpendicular a esse plano bissetor. É uma forma de compensar essa falta de paralelismo entre dente e receptor de imagem. Se vocês não conseguirem entrar perpendicular ao plano bissetor, vejam aqui, ó, o plano bissetor seria o 3, né? E aqui o raio central está entrando perpendicular a quem? Ao receptor de imagem, filme ou sensor. Quando vocês fizerem isso, vai errar a técnica. Então, vai haver distorção. Quando eu entro perpendicular ao filme ou sensor, há um encurtamento. Então, o dente vai aparecer na imagem radiográfica com um tamanho menor do que ele realmente tem. Isso é ruim. Da mesma forma, se eu entrar perpendicular ao dente, eu também vou ter distorção. Aí ele vai ficar alongado, né? Vai sair um dentão aqui, ó, muito maior do que ele é. Então, vejam que nesse desenho eu tenho o longo eixo do dente, o plano bissetor e o longo eixo do sensor. Eu devo entrar perpendicular a quem? Ao plano bissetor. Se eu entrar perpendicular ao dente, eu vou alongar a imagem desse dente. E se eu entrar perpendicular ao sensor, eu vou encurtar a imagem desse dente. Então, a distorção, que é a alteração de tamanho do objeto, não é uma opção boa quando você quer fazer uma radiografia de boa qualidade. Então, eu devo entrar perpendicular ao plano bissetor. Para fazer a técnica periapical da bissetriz, eu tenho que passar por várias etapas, né, ou fases, como eu descrevi lá o significado da palavra técnica. Então, está listado aqui, né, todas essas etapas eu tenho que me preocupar. Eu tenho que pensar na posição da cabeça do paciente, nos ângulos de incidências, áreas de incidências, posicionamento do filme ou sensor, manutenção do filme ou sensor dentro da boca, como é que eu vou dividir as regiões para radiografar, a distância focal e a escolha do tempo de exposição. Então, pelo menos 8 etapas aqui eu tenho durante a técnica radiográfica periapical usando a bissetriz. Vamos agora passar por cada uma dessas etapas, tentando explicar para vocês. A primeira etapa que nós devemos nos preocupar é o posicionamento da cabeça do paciente, né? Aqui eu tenho uma cadeira específica para radiologia, onde eu tenho condições de ter apoio para os braços, apoio para os pés, né? Apoio para a cabeça, inclinação diferente, altura diferente. Então, tudo isso é muito importante quando eu vou fazer técnicas interbucais. O paciente tem que ficar numa posição confortável e confortável também para o operador que vai fazer as radiografias, e não pode haver movimentação. Esse é um desenho aqui de um índio, né? Mostrando aqui, ó, uma pintura que segue a asa do nariz até a orelha. É só para vocês lembrarem depois que uma das técnicas usa esse posicionamento aí da cabeça na hora de fazer. Então, aqui está um box lá do CDI, mostrando que nós temos a cadeira, né, apropriada para fazer o bom e correto posicionamento do paciente. Posição da cabeça. Quando eu vou fazer radiografias para a maxila, a posição é uma. Quando eu vou fazer radiografias periapicais para a mandíbula, a posição já é outra. Então, olha aqui, ó. Seja para maxila ou mandíbula, o plano sagital mediano, que divide a cabeça em dois lados, direito e esquerdo, deve estar perpendicular ao solo. Perpendicular ao solo. No sentido antero-posterior, olha aqui, ó, semelhante à pintura daquele índio lá, né? Saindo do nariz aqui, da asa do nariz, indo até o tragus.
na frente da orelha aqui, essa porção triangular cartilagínea, o tragus, eu traço uma linha, chamada plano de Camper. Então, quando eu vou fazer radiografias periapicais de maxila, o plano de Camper deve ser paralelo ao solo e o plano sagital mediano perpendicular ao solo. Então, eu ponho o paciente nesse posicionamento e apoio bem a cabeça dele. Quando eu vou fazer para a mandíbula, já muda. Ó. Veja que o paciente tem que inclinar a cabeça um pouco para trás. Aí fica tragus comissura labial paralela ao solo. Então, para a mandíbula aqui, eu estou colocando o plano oclusal da mandíbula paralelo ao solo. E para a maxila, dessa forma, eu ponho o plano oclusal da maxila paralelo ao solo. Então, o posicionamento da cabeça do paciente é muito importante. Se o paciente está mal posicionado, a chance de você errar a radiografia é muito grande. O que são os ângulos de incidências? Eu já expliquei para vocês que para se obter uma imagem sem distorção, eu vou ter que entrar com feixe de radiação ou raio central perpendicular ao plano bissetor. Para cada região anatômica específica, a posição desse plano bissetor vai mudar. Então, eu tenho que ir alterando o ângulo do cabeçote ou do cilindro localizador do aparelho para que o raio central entre perpendicular ao plano bissetor. E essas mudanças que eu faço é o que nós chamamos de ângulos de incidência, né? Aqui o ângulo vertical. O ângulo vertical, a referência dele é o plano oclusal. Né? Se o cilindro estivesse aqui paralelo ao plano oclusal, seria 0. E quando eu faço para a maxila, eu vou subindo, mais 10 graus, mais 20, mais 30. Então, é positivo. Se eu faço para a mandíbula, o cilindro já vem de baixo para cima aqui. Aí é menos 10, menos 20, menos 30. Essa angulação pode ser medida lá no aparelho pelo goniômetro, né? Que mede a inclinação angular que você dá ao cilindro localizador. Então, qual é o objetivo principal dos ângulos verticais? É você entrar perpendicular ao plano bissetor. Quando você faz isso, você evita distorção. Se você acertar perpendicular ao plano bissetor, você vai evitar que haja o quê? Um alongamento ou um encurtamento da imagem. Então, o ângulo vertical tem essa finalidade. O outro ângulo de incidência já é o ângulo horizontal. Os dentes estão dispostos num arco, né? O arco dentário. Veja que as faces oclusais, elas vão mudando, as faces interproximais, desculpe, vai mudando a inclinação, né? De acordo com cada posição dentária. O objetivo do ângulo horizontal é você entrar paralelo a essas faces proximais. Quando eu faço isso, ó, vejo aqui esse desenho, o raio central está passando entre as faces proximais, eu vou ter uma dissociação. Eu vejo a distal de um dente e a mesial do outro. Se eu errar o ângulo, como eu fiz aqui, ó, errado, inclinado, o que acontece? Um dente vai para cima do outro. Aí se sobrepõe. Então, o ângulo horizontal, o objetivo dele é passar paralelo às faces proximais. Se eu errar o ângulo horizontal, eu vou ter o quê? Sobreposição. E a sobreposição me impede de ver as faces proximais, né, dissociadas. Então, em resumo, os ângulos de incidência são 2, ângulos verticais e horizontais. Tem finalidades diferentes. O ângulo vertical é para você entrar perpendicular ao plano bissetor. E isso evita que haja o quê? Distorção, alongamento ou encurtamento da imagem. Já o ângulo horizontal é para você passar paralelo às faces proximais e evitar as sobreposições, né? Para que você, então, tenha a dissociação das faces proximais na imagem radiográfica. Um outro passo que nós temos que nos preocupar é a chamada área de incidência. O sensor radiográfico ele tem 4 por 3 centímetros. E a área focal efetiva na face do paciente, ou seja, quando eu encosto o cilindro na face do paciente, a área que vai ser exposta à radiação tem 6 centímetros de diâmetro. Então, qual é a principal função da área de incidência? É você enquadrar com o cilindro localizador todo o sensor. Se você errar, colocar o cilindro mais para trás ou mais para frente, parte da imagem não será formada, ou seja, a parte do sensor que ficar fora da projeção do cilindro localizador não vai ter formação de imagem. É o que nós chamamos, né, a meia-lua. Quando acontecer esse erro, meia-lua,
você errou a área de incidência. Não conseguiu colocar o sensor dentro da área focal efetiva do cilindro localizador. Então, essa é a referência para a área de incidência, né? Quando eu estou fazendo radiografias das diferentes regiões, para aqueles que estão iniciando, existem alguns referenciais anatômicos que podem ajudar. Por exemplo, eu vou citar alguns aqui. Quando eu estou fazendo radiografias da maxila, eu tenho um plano de Camper, trago as asas do nariz. E eu vou fazer uma radiografia de incisivos centrais, o centro do cilindro tem que ser apontado aqui para a ponta do nariz do paciente. Com isso, eu consigo enquadrar todo o sensor. Se eu vou fazer radiografia de lateral e canino, a posição que eu devo direcionar ao centro do cilindro já é a asa do nariz. Pré-molares, eu traço uma linha aqui descendo da pupila, aonde encontrar o plano de Camper é o ponto de entrada do centro do cilindro. Molares, 1 centímetro atrás da comissura palpebral externa, desço uma linha vertical, aonde encontrar o plano de Camper é o ponto de entrada na face do paciente. Na mandíbula, eu tenho 4 pontos diferentes também, de acordo com a região que eu vou radiografar. Essa descrição anatômica aqui, ela é bastante didática, né? Mas ela é mais para quem está iniciando. Com o tempo, pela observação direta da visualização ali do sensor dentro da boca do paciente, você tem uma noção espacial de como direcionar o feixe de radiação, né? De forma que o cilindro localizador enquadre todo o sensor. Então, com o tempo, vocês vão vendo que vocês vão ganhando essa experiência. Uma outra etapa muito importante, e com um pouco mais de grau de dificuldade, é você colocar o sensor dentro da boca do paciente. Né? Então, aqui, nessa foto aqui, eu tenho um enquadramento para fazer a radiografia periapical, pela técnica da obstetriz, da região de incisivos centrais superiores. Quando eu vou fazer isso, seja usando um filme, seja usando um sensor, quais os cuidados que eu tenho que ter? Primeira coisa, eu vou enquadrar a região. Se eu estou fazendo radiografias de incisivos centrais, eu devo colocar os incisivos centrais no centro do sensor. O sensor deve estar o mais próximo e paralelo possível aos incisivos centrais, dentro do possível. Qual é o lado que deve ser exposto ao raio central ou à radiação? Se eu estiver usando o sensor, esse lado preto tem que estar voltado para fora aqui. Nesse caso, a foto está usando um filme radiográfico analógico, né? A face branca está voltada para fora, então essa é a face que deve ser exposta à radiação. Se eu estivesse usando o sensor, o lado preto teria que estar desse lado aqui. Longo eixo. O filme não é quadrado, ele é retangular. Então, quando eu vou fazer radiografias de dentes anteriores, de canino a canino, seja maxila ou mandíbula, o longo eixo do sensor, que está nesse sentido aqui, ó, deve estar na vertical, né? Na vertical. Quando eu vou para dentes posteriores, aí o sensor já fica nessa posição, longo eixo na horizontal. Mais para frente nas imagens, vocês vão entender isso com mais facilidade. A borda do sensor ou do filme deve ser paralela à borda incisal dos dentes. E deve haver o quê? Uma margem de segurança de 3 a 4 milímetros. Essa margem de segurança é porque, como eu vou usar ângulos verticais, dependendo da inclinação que eu dou ao cilindro, se a borda do filme ou sensor estiver muito rente à borda incisal, pode ser que corte, né, a imagem parcial ali da coroa. Aí eu tenho que fazer uma nova radiografia. Então, essa margem aqui deve existir de 3 a 4 milímetros. Não pode ser maior, porque senão ela corta lá no ápice, né? A imagem vai ser cortada no ápice. E se for muito curta, vai cortar a imagem aqui nas incisais dos dentes. Então, na hora de colocar o sensor dentro da boca do paciente, eu tenho que pensar em tudo isso. Né? E uma vez colocado, quem que vai fazer a manutenção do sensor nessa posição? Vai ser o paciente. De que forma? Com as mãos. Para a maxila é de um jeito e para a mandíbula é de outro jeito. Veja que na maxila, ó, a paciente vai usar a digital do polegar, atrás do filme ou sensor, os demais dedos espalmados e encostados na face. Já para a mandíbula, ela usa a digital do dedo indicador, os demais dedos devem estar dobrados e o polegar apoiando no mento, né? Isso para dar uma firmeza.
Então, vejo que na técnica periapical da obstetriz, quem faz a manutenção do filme ou sensor na posição é o paciente. Então, durante a técnica, você tem que explicar, né, o que ele vai fazer, como é que ele vai te ajudar, para você conseguir uma boa colaboração do paciente. Aqui nós temos um exame radiográfico completo, né, chamado de check-up periapical. Então, são radiografias periapicais de todas as regiões. Vejam que num adulto que tem a dentição permanente completa, eu vou precisar de 14 radiografias de regiões diferentes. Olha aqui, região anterior, são 6 incidências. Vejam que o sensor está na vertical. Ó, o longo eixo dele, a parte que tem 4 centímetros, está na vertical. E na região posterior, o longo eixo está na horizontal. Cada região vai receber um nome específico. Então, vejam aqui, ó. Essa região aqui, radiografia periapical de incisivos centrais superiores. Então, o dente 11 e o 21 que está enquadrado. Aparece o dente lateral? Aparece, mas a incidência não é específica para ele. Quando eu quero ver o lateral, eu vou ver ele junto com o canino aqui. Aí vai ter a radiografia periapical de incisivo lateral e canino superior direito. Aí agora eu já tenho que falar o lado. Vejam que o que está à nossa esquerda é o lado direito do paciente. É como se eu olhasse o paciente de frente, né? Eu estou de frente para o paciente. Então, todas as radiografias desse lado aqui são do lado direito do paciente. Desse outro lado são o lado esquerdo do paciente. Aqui eu tenho a radiografia periapical de pré-molares superiores do lado direito, radiografia de molares superiores do lado direito, radiografia periapical de pré-molares inferiores do lado direito e radiografia periapical de molares inferiores do lado direito. O canino inferior, ele tem uma incidência sozinho aqui, ó, só para ele, canino inferior direito. E os incisivos inferiores, como são menores no sentido mesodistal, uma única radiografia mostra os 4. Então, aqui nós vamos chamar essa incidência de radiografia de incisivos inferiores, né, que inclui lateral e central. Essas duas radiografias, como elas estão na linha média, a de incisivos centrais superiores e a de incisivos inferiores, eu não vou falar o lado, né, porque está na linha média. Já essas outras aqui é o lado esquerdo e essas outras aqui do lado direito. Essa é uma coisa que nós vamos treinar bastante com vocês, né? Quando a gente projetar uma imagem, a primeira coisa que vocês precisam saber é identificar a técnica, que aqui no caso é periapical, região, que são todas essas que eu já disse, e lado. Né? Então, são questões que vão cair para vocês nas avaliações, né? E é necessário saber sem nenhuma dúvida, não pode ter erro, porque senão você está identificando o lado ou o dente errado, né? E pode eventualmente fazer um procedimento num dente errado. Então, tem que saber com clareza identificar técnica, região e lado quando você está interpretando, né? Quando você está interpretando um exame radiográfico. Olha aqui, ó, essa é a técnica periapical de incisivos centrais superiores, certo? Essa área radiolusta aqui no meio é o canal incisivo e o forame incisivo. Quando eu vou para a radiografia aqui de lateral e canino, o paciente não tem um lateral, né? Lateral e canino, veja que a imagem que estava entre as raízes do forame incisivo vai para cima do ápice. Então, eu posso achar que tem uma lesão em osso aqui e, na verdade, não tem. Por isso que eu não posso interpretar um dente quando não é a incidência específica dele. Se essa radiografia é para lateral e canino, eu não devo tirar conclusões sobre o incisivo central. Eu devo avaliar o incisivo central na técnica específica dele. Da mesma forma, ó, veja aqui, radiografia periapical de molares inferiores do lado direito. Eu vejo o primeiro molar e o segundo molar. Aparece o terceiro molar, ó, o dente 48, retido. Ele está cortado. Alguém pode falar assim, a técnica aqui está errada. Não, não está errada, né? Quando você vai posicionar, você enquadra os dentes que você está vendo na cavidade bucal. Ninguém ia saber que o paciente tinha um dente retido aqui. E agora que eu sei, né? Eu preciso fazer uma outra técnica para mostrar somente esse dente retido. Tá certo? Então, tecnicamente, a radiografia está correta. Eu vou precisar fazer mais uma radiografia adicional. Aqui eu tenho um exame completo, né? Radiografias periapicais. Então, vejo que no adulto tenho 14
regiões, sendo 6 na região anterior e 8 na região posterior. O que está à minha esquerda é o lado direito do paciente. O que está à minha direita é o lado esquerdo do paciente. Aqui embaixo as interproximais, que nós não falamos ainda, logo à frente nós vamos falar. Aqui é uma figura do livro do White, né, mostrando que quando o paciente só tem o primeiro molar irrompido, né, o segundo molar ainda está dentro do osso, eu não vou precisar de 14 radiografias. Eu vou fazer 6 na região anterior e uma em cada quadrante posterior. Então, uma aqui, outra e outra, 6 mais 4, 10 radiografias. Aqui está aparecendo as interproximais, mas o que eu quero que vocês entendam? Se eu pego um paciente na dentição mista, eu só vou fazer 14 radiografias quando irromper o segundo molar. Se o paciente tiver somente o primeiro molar irrompido, eu preciso de 10 radiografias, sendo 4 na região posterior e 6 na região anterior. Da mesma forma, na dentição decídua, né, quando o paciente só tem os dentinhos descidos, irrompidos, eu vou precisar de 6 incidências, né? 4 na região posterior e 2 na região anterior. Veja que aqui foi uma modificação da técnica, utilizou o sensor na horizontal, mostrando de canino a canino. Então, crianças lá com 4 anos, 5 anos, se eu precisar radiografar todos os dentes, que tem cárie generalizada, eu vou precisar de 6 radiografias, né? 2 na região anterior e 4 na região posterior. Quando é que eu uso o filme maior e quando é que eu uso o filme menor pediátrico? Quando o paciente já tem irrompido aqui, ó, o primeiro molar, ele já vai ter a boca um pouco maior, eu consigo usar o sensor maior. Agora, quando o paciente é muito pequeno, boca pequena, eu tenho que usar um sensor menor ou pediátrico, tá? Então, a escolha do tamanho, eu sempre dou preferência para o sensor maior. Se eu não conseguir usar, eu passo a usar, então, o menor. Foi pedido para vocês providenciarem, né, os sensores, que é o tamanho 2 aqui, ó, 4 por 3 centímetros. Mas só lembrando que tem vários outros tamanhos, né, que não foi solicitado para vocês, mas que existem para as diferentes técnicas. E lá no CDI nós temos esses sensores para demonstrar para vocês. Pessoal, temos que nos preocupar também com a distância focal. O que é a distância focal? É a distância lá do ponto onde é formado o feixe de radiação, né? Quando o feixe de elétrons bate lá no anteparo, então vai ser gerada a radiação, é justamente nesse ponto aqui, que nos aparelhos geralmente tem um ponto marcado, né, dentro do cabeçote, ali na carenagem do cabeçote vai ter um ponto demarcando onde é que é formado o feixe de radiação. O feixe de radiação sai em direção ao cilindro localizador até chegar na face do paciente. Essa distância do ponto onde o feixe é formado até a face do paciente deve ser de 20 centímetros. Como é que eu padronizo isso? Eu encosto o cilindro na face do paciente. Encostei, está padronizado, né? Se eu não encostar, a distância focal vai ficar maior. Então, eventualmente, a radiografia vai ficar clara, né? Não porque você errou o tempo de exposição, mas porque você deixou a distância focal maior. Então, uma forma simples de padronizar, sempre vamos encostar o cilindro na face do paciente. Com isso, mantemos a distância focal em 20 centímetros. Temos que escolher também o tempo de exposição na hora de fazer a radiografia do nosso paciente. O tempo de exposição leva em consideração 3 variáveis primárias. A primeira variável é o equipamento, o aparelho que produz radiação. Então, eu tenho aparelhos de diferentes marcas, de diferentes quilovoltagem, miliamperagem ou de rendimento, né? Então, isso vai variar de acordo com cada equipamento. Como é que a gente padroniza isso? Na faculdade, por exemplo, nós usamos todos os equipamentos da mesma marca, da marca o Focus, né, que é da Instrumentário, que é um excelente equipamento e usa dose de radiação muito baixa para fazer técnicas interbucais. Então, quando você padroniza usando aparelhos iguais, né, numa mesma clínica, você está padronizando, deixa de ser uma variável. Você acha o tempo de exposição adequado para aquele equipamento e controla essa situação. Uma outra... Então, esse é o nosso equipamento, ó, o Focus, né, da Instrumentário, que é atualmente o melhor equipamento para técnicas intrabucais no mercado mundial. O sensor
ou filme radiográfico tem de diferentes sensibilidades e marcas, né? Então, uma forma da gente evitar essa variável é sempre usar no filme analógico o mais sensível, que é esse azulzinho aqui, e no sistema digital você sempre vai usar o sensor específico para o equipamento, né, ou scanner que você estiver utilizando. Então, apesar de ter vários tipos, a gente sempre trabalha com um só. Então, essa variável ela é eliminada. Em resumo, a parte que você precisa controlar na hora de escolher o tempo de exposição é o que está relacionado ao paciente ou ao objeto. O que você deve levar em consideração? A espessura e a densidade do objeto. Quando que isso muda? De acordo com a idade e o porte físico do paciente, né? Então, se eu pego um paciente adulto, esse aqui, ó, o braquiocefálico, que tem um rosto mais quadrado, né, o crescimento horizontal mais definido, esse é um paciente mais forte, o osso mais espesso, musculatura mais espessa, eu vou precisar de um tempo de exposição maior. O dólico, que tem um rosto mais fino, eu já posso diminuir meu tempo de exposição. E o normocefálico aqui seria aquele tipo facial intermediário, que eu posso usar um tempo de exposição intermediário. Então, veja que um paciente adulto, dependendo do tipo facial e do porte físico, eu vou alterar o tempo de exposição. Uma criança ou um idoso, eu tenho que diminuir, porque as estruturas ósseas, né, já têm um grau de mineralização menor. No mesmo paciente, tem áreas que eu vou precisar de um tempo de exposição maior e outras áreas um tempo de exposição menor. A região de molar superior é a área que eu uso o maior tempo de exposição. Por quê? Porque eu tenho os dentes molares que têm uma espessura vestíbulo-palatina maior, eu tenho o osso zigomático na região, eu tenho a bochecha do paciente, então são mais estruturas a serem atravessadas, né, com maior espessura e densidade. Enquanto que na região anteroinferior, eu vou precisar de um tempo bem menor. Por quê? Os dentes têm uma espessura vestíbulo-lingual pequena e eu só tenho o lábio na frente. Então, dentro do mesmo paciente, ou nas diferentes regiões anatômicas, eu vou aumentar ou diminuir o tempo de exposição. Então, aqui é um desenho mostrando, né, que as regiões de molares superiores e incisivos centrais é onde eu tenho que aumentar o tempo de exposição. Incisivos centrais é por causa do nariz, né? Geralmente o nariz está ali e você precisa atravessá-lo até chegar na maxila. Já na região antero-inferior e pré-molar inferior, eu posso diminuir. E essas outras áreas aqui, ó, molar inferior, pré-superior, incisivo lateral e canino superior, eu usarei um tempo semelhante, né? Um tempo médio. Então, por exemplo, se eu usar 0,5 aqui, eu posso repetir 0,5 aqui e 0,5 aqui. E aumento aqui e aqui para 0,6. E posso diminuir aqui para 0,4, nessas três. Então, eu vou fazer diferentes tempos no mesmo paciente quando eu precisar radiografar todas as regiões. Lá no CDI, na Clínica Odontológica de Ensino, vocês terão, nos boxes de atendimento, uma tabela, né, com valores referenciais. Vejam que essas tabelas são feitas para adultos com padrão físico mediano, usando o aparelho em 70 kV. O que eu quero dizer com isso? Se chegar um paciente idoso, magro, né, com rosto fino, eu vou pegar o valor que está nessa tabela e tenho que diminuir. Se chegar um paciente muito forte, né, braquiocefálico, obeso, cabeça bem larga, né, crescimento horizontal bem avantajado, eu vou ter que aumentar o que está na tabela. Então, eu não posso usar o que está na tabela para todo mundo. A tabela foi feita para pacientes adultos de padrão físico mediano. A partir dela, eu posso raciocinar, né, para identificar a hora de aumentar ou diminuir o tempo de exposição. Tá certo? Pessoal, então a técnica periapical da bissetriz, né, finalizando ela aqui, é aquela que você vai fazer para visualizar todo o dente, o periodonto de sustentação, e o paciente que vai manter o sensor em posição, te ajudando com a mão. Eu vou precisar, então, direcionar os ângulos verticais e horizontais, né, para não ter nem distorção, nem sobreposição. Vou definir as regiões que eu preciso radiografar, vou escolher o tempo de exposição, a distância focal, ter o cuidado de um bom posicionamento da cabeça do paciente e vou fazer as técnicas radiográficas.
E depois a gente vai fazer isso então, né? Primeiro uma simulação da técnica e depois atender os pacientes e vocês vão aplicar esse conhecimento. Passando agora para a técnica periapical do paralelismo, que é aquela onde você usa posicionadores, eu vou explicar a diferença que tem em relação à técnica periapical da obstetriz. Várias instituições ou escolas de odontologia ensinam somente a fazer radiografias usando posicionadores. Aqui não, vocês vão aprender a fazer pela obstetriz e com o uso de posicionadores. Por quê? Quando o paciente não consegue usar posicionador, ou quando é necessário usar a técnica da obstetriz numa situação onde o paciente está com isolamento absoluto, eu não tenho outra escolha, eu tenho que fazer pela obstetriz. Então, é necessário que vocês aprendam as duas técnicas, né? Mas sempre nós vamos dar preferência para usar o posicionador. Quando não for possível, vocês estão aptos, né, a usar a técnica periapical da obstetriz. O que muda quando eu uso posicionadores? O objetivo principal de um posicionador é melhorar o paralelismo entre o sensor e o longo eixo do dente. Então, eu vou afastar o sensor do dente através do posicionador e com isso eu consigo uma área lá do soalho bucal onde eu consigo descê-lo mais e ele vai ficar mais paralelo. Então, eu melhorando o paralelismo, eu melhoro a qualidade da imagem. Só que para mim melhorar esse paralelismo, vejo que eu tive que afastar o sensor do longo eixo do dente. Então, esse afastamento entre sensor e objeto traria uma ampliação da imagem. Para que eu compense essa ampliação, eu vou afastar o cilindro localizador. Então, vocês vão perceber que durante a técnica, usando posicionadores, que o cilindro não encosta na face do paciente, mas sim naquele anel localizador do posicionador. Então, a distância focal fica aumentada. Quando eu aumento a distância focal, eu evito que haja, então, uma ampliação devido a esse maior distanciamento entre o dente e o receptor de imagem. Então, vejam lá, que o cilindro localizador vai encostar no anel e não na face do paciente. É um aumento da distância focal. Então, o que muda na verdade? Na técnica periapical da obstetriz, eu tenho uma maior proximidade entre sensor e dente, só que não fica paralelo, eu vou usar o plano obstetor. Quando eu uso o posicionador, eu vou conseguir afastar o receptor de imagem do dente e melhorar o paralelismo, só que é um distanciamento entre os dois. Para mim compensar esse distanciamento, eu aumento a distância focal. Quando eu aumento a distância focal, necessariamente eu tenho que aumentar o tempo de exposição também, né? Então, essas são as principais diferenças. Eu uso o posicionador para melhorar o paralelismo, só que eu afasto o sensor do dente. Para que não haja distorção, eu vou afastar também o cilindro localizador, aumentando a distância focal. Toda vez que eu aumento a distância focal, eu vou ter que aumentar o tempo de exposição. Então, essa variação da técnica, a técnica do paralelismo, tem vantagens e desvantagens. Mas o custo-benefício é uma técnica onde você tem muito mais facilidade para fazer, as imagens têm muito mais padronização, né? Menor distorção. Então, sem dúvida nenhuma, sempre será a nossa primeira escolha, o uso de posicionadores. Então, tudo isso que eu já falei, né? Melhora o paralelismo entre filme e sensor, do filme ou sensor com o objeto. Tem que ter um aumento da distância entre os dois para que ocorra esse paralelismo. Eu vou precisar aumentar a distância focal e necessariamente o tempo de exposição. Aqui eu tenho um kit de posicionadores, que é o que foi pedido para vocês providenciarem também. Existe o posicionador para a região anterior e aqueles para a região posterior, né? Aqui as borrachinhas de silicone para o paciente morder, o pote de acrílico para esterilização. Então, aqui está um posicionador com filme. Essas são as partes que compõem um posicionador. Então, eu vejo que eu tenho um cilindro localizador do aparelho, ele vai coincidir com o anel localizador do posicionador. Eu tenho uma base intermediária, eu tenho um mordente, que é onde o paciente põe o dente que você vai radiografar. Eu
Eu tenho um apoio para o antagonista, então o posicionador ele é mantido em posição pela oclusão. O paciente vai morder e vai manter o posicionador. Eu tenho uma base para você colocar o sensor ou filme e uma aleta de pressão. Então, aqui eu tenho um posicionador já com filme ou sensor, né? E o cilindro localizador justaposto ao anel aqui. Tem vários posicionadores, marcas diferentes, tipos diferentes, né? Para filme ou para sensores no mercado. Nós pedimos aquele que tem um custo-benefício melhor, né? Que é esse estilo aqui, ó, de fácil esterilização, de fácil uso, né? Mas lembrando que tem vários outros tipos no mercado. Tem alguns que são específicos para o uso de posicionadores, que tem um custo alto, né? E a gente não solicita. Quais seriam as principais vantagens quando você usa o posicionador? Uma menor distorção da imagem, ou seja, o objeto vai ter um tamanho mais próximo do tamanho real. Isso padroniza, né? E facilita bastante a técnica. Quando você usa o posicionador, você não precisa ficar se preocupando muito com a área de incidência, a posição da cabeça do paciente, ângulos verticais e horizontais. Fica muito mais simples a técnica. Tem desvantagem? Sim, claro que sim. Para alguns pacientes, o fato de colocar o posicionador na boca é um objeto a mais. Além do sensor, tem o posicionador. Então, gera um maior desconforto, né? Nós citamos que é a necessidade de fazer um aumento do tempo de exposição. É pequeno, mas tem que ser feito, né? E toda vez que eu aumento o tempo de exposição, o risco ou a possibilidade do paciente mexer e você obter uma imagem tremida é maior. Então, essas são as principais, né, diferenças entre fazer a técnica periapical pela bissetriz ou pelo paralelismo. Nós sempre vamos dar preferência pelo paralelismo. Agora nós vamos dar sequência aqui, passando para as técnicas interproximais. A técnica interproximais, elas foram idealizadas em 1925 por Harper, e o objetivo é mostrar as coroas dentárias, as cristas ósseas alveolares e o terço cervical das raízes, né? Mostrando ao mesmo tempo dentes superiores e dentes inferiores. Na técnica interproximal, a relação entre o sensor e as coroas é melhor. Você consegue um melhor paralelismo. Com isso, a imagem tem menos distorção. Vejam esse caso clínico aqui à minha direita. Quando eu olho uma radiografia periapical, eu tenho a impressão que essa coroa metálica, né, uma restauração metálica grande aqui, substituindo toda a coroa do dente, está bem adaptada. Quando eu faço a técnica interproximal, eu vejo que tem uma fenda muito grande aqui, separando o remanescente de dente da estrutura metálica. Então, as radiografias periapicais, mesmo mostrando coroas dentárias, não é a técnica mais indicada para avaliação das coroas. A interproximal, sim, né, na região posterior, é a técnica mais indicada. Então, toda vez que eu quiser ver cárie, restauração, se está bem adaptado ou não, se tem excesso ou falta, ponto de contato, a integridade da crista óssea alveolar, presença de cálculo, tudo que eu quero ver na região ali de coroas, cristas ósseas, né, terço cervical da raiz, sempre na região posterior, a técnica de escolha é a interproximal posterior. A posição da cabeça é essa, né? É como se eu fosse fazer lá periapical de mandíbula. Então, é tragus, comissura labial, plano sagital, mediano perpendicular ao solo. Eu vou usar um posicionador, o que foi pedido para vocês é esse, né? Já pré-fabricado. Eu posso fazer de outras formas, mas atualmente a gente utiliza esse aqui mesmo. Você coloca o filme ou o sensor e quando o paciente morder, metade do sensor fica enquadrando os dentes superiores e a outra metade enquadrando os dentes inferiores. Então, vejo aqui a cobertura, né, que um sensor de 3, 4 por 4 centímetros daria na região das coroas dos dentes posteriores, né, aqui no caso molares. E o paciente, então, vai morder o posicionador, que tem essa chamada asa de mordida, ele morde, e aí, então, a gente direciona o feixe de radiação, expondo coroas superiores e inferiores ao mesmo tempo. Eu tenho diferentes tamanhos de sensores, né? Eu vou usar o sensor padrão
para fazer nos adultos e os pediátricos para fazer em criança, na dentição decídua. Então, vou usar diferentes tamanhos, né? Esse aqui é o nosso scanner, o Express da Instrumentário, e eu tenho diferentes tamanhos de sensores. Num adulto que tem molares e pré-molares, eu preciso de duas incidências, uma para pré e outra para molares. E aqui eu tenho radiografia interproximal posterior de pré, radiografia interproximal de molares. E eu tenho que ver, para saber se o exame ficou bom, eu vou olhar se dissociou, né, cada face proximal. Então, eu olho aqui o pré, eu vejo todas as faces, ficou bom. Vou para molares, consigo ver todas as faces. Então, no adulto, não dá para fazer uma radiografia só, né? Por quê? Porque as faces proximais não são paralelas entre si. Eu preciso de uma incidência para pré e outra para molares. Então, aqui está um exame completo da região posterior. Duas do lado direito, pré e molar. Duas do lado esquerdo, pré e molar. Na criança, se ele já tem o primeiro molar, eu vou fazer usando um sensor maior. Apenas uma incidência do lado direito e outra do lado esquerdo. E na dentição decídua, uma do lado direito e outra do lado esquerdo, usando o sensor infantil. Vejam aqui, ó, essa área radiolúcida é cárie. Então, houve desmineralização do esmalte, da dentina, né? E ocorreu na face interproximal. Então, no exame clínico, talvez eu não consiga visualizar. E a radiografia vai me mostrar muito bem essa face, né? Aqui eu vejo as restaurações, ó, adaptação da restauração com dente. Então, para avaliação de cárie, restaurações, cristas ósseas alveolares, a presença de cálculo, tártaro, né? Dá para ver também. Então, é o ideal para avaliar coroas dentárias. Aqui é o paciente mordendo a asa de mordida, né? Então, vai ficar dividido ao meio, metade para cima, metade para baixo. O ângulo vertical é positivo, mais ou menos mais 8 graus, porque tem essa inclinação do palato. Então, o sensor ele não fica na vertical, ele fica ligeiramente inclinado. E o raio central vai entrar perpendicular a ele. Já o ângulo horizontal deve passar paralelo às faces proximais, para que não haja sobreposição. A área de incidência, você enquadra o sensor para não ter meia-lua. A distância focal é de 20 centímetros, é muito semelhante à periapical da obstetriz, então eu devo encostar o cilindro localizador na face do paciente. O tempo de exposição, eu vou usar 2, sendo que um tempo menor para pré-molar e um pouco maior para molar. Aqui é só um exemplo, né? Esse tempo aqui você vai escolher de acordo com o paciente, porte físico, idade, com o equipamento que você estiver utilizando. Então, essas são as interproximais, né? O objetivo principal é o estudo das coroas dentárias dos dentes posteriores. São radiografias que vocês vão fazer diariamente durante o atendimento clínico na clínica odontológica de ensino, né? É necessário entender bem, dominar a técnica, saber interpretar e saber prescrever. E para terminar agora sobre as técnicas intrabucais, vou falar para vocês sobre a técnica oclusal, que é aquela técnica que usa um sensor ou filme maior, 5,7 por 7,6 centímetros. É uma técnica pouco utilizada, mas eventualmente é necessária, e geralmente ela é complementar. O que eu quero dizer com isso? Foi feita uma outra radiografia, ou uma periapical, ou até mesmo uma extrabucal, uma panorâmica, e a partir das informações obtidas nessas primeiras radiografias, eu vi a necessidade de complementar com uma técnica oclusal para obter alguma informação adicional que eu não vi nas outras. Então, geralmente, ela é indicada depois que você fez uma outra técnica. E pelo tamanho do filme, eu posso enquadrar todo um arco dentário ou metade dele. Nos livros, vocês vão encontrar essas tabelas com várias técnicas oclusais. Atualmente, a gente só usa essas duas, ou faz total ou faz parcial. Essas outras aqui fazia-se muito quando não tinha panorâmica ou essas técnicas extrabucais com maior facilidade, né? Não tinha muita disponibilidade para a técnica panorâmica. Atualmente, não se faz muito essas técnicas oclusais. Essas aqui é a que nós fazemos atualmente. Ou ela é total, quando ela mostra todo o arco dentário, ou ela é parcial, mostrando um M-arco. Então, depende do posicionamento do sensor, você enquadra todo o arco ou só metade. Na hora de fazer a radiografia,
o sensor é colocado dentro da boca do paciente e atualmente, como a gente usa sensor radiográfico, não é indicado mais o paciente manter o sensor pela oclusão, porque ele pode danificar o sensor. Então, ele vai nos ajudar com as mãos. Um paciente que vai fazer uma oclusal de maxila, ele deve ajudar com os polegares, apoiando por baixo do sensor, né? E se ele for fazer de mandíbula, ele vai usar o dedo indicador e médio para apoiar. A gente só pode pedir o paciente para ajudar em oclusão, né, mordendo levemente, se estiver usando filme. Sensor não, que o sensor vai ser danificado. Então aqui eu tenho uma oclusal total de maxila, ó, mostrando toda a maxila de um paciente, aqui de outro. Veja que o filme é enquadrado na maxila, o feixe de radiação vem de cima para baixo, e veja que o sensor está distante aqui, ó, da pele do paciente. Por que eu tenho que aumentar essa distância focal? Como a área focal efetiva do cilindro é de 6 centímetros e o sensor é maior do que esses 6 centímetros, se eu encostar o cilindro na face do paciente, eu vou ter meia lua. Então, eu tenho que fazer esse afastamento, né, para que haja divergência do feixe de radiação e exponha todo o sensor, não formando, então, as imagens parciais em meia lua. Aqui é uma indicação que ainda é muito utilizada na odontologia, aqueles pacientes, crianças ou adolescentes, né, que precisam fazer a expansão da maxila através da abertura ali da sutura intermaxilar, usando-se um aparelho ortodôntico fixo aqui, geralmente faz uma radiografia de diagnóstico mostrando a maxila e depois faz uma radiografia depois da expansão. Aí a gente consegue ver a sutura intermaxilar aberta, né? Mostrando que houve um aumento aqui no sentido horizontal do comprimento da maxila. Então, esse controle da expansão pode ser monitorado com radiografia oclusal. É uma das indicações que a gente vê muito ainda. Aqui são casos mais antigos, né? Na radiografia panorâmica, tinha uma área radiolúcida grande aqui, parecendo ser uma lesão, e então foi indicada uma radiografia oclusal mostrando, né, que tem uma lesão de limites definidos, grande, podendo ser um cisto aqui na região anterior da maxila. Atualmente, né, nós não faríamos essa radiografia oclusal. Uma lesão grande como essa, o paciente já iria para a tomografia computadorizada para a gente ver o tamanho exato, o comprometimento das estruturas anatômicas e poder fazer um estudo bem melhor dessa lesão óssea. Aqui já tem uma oclusal total de mandíbula. Veja que o paciente estende a cabeça para trás e o raio central entra perpendicular ao sensor que está aqui dentro da boca. Tem que ter um afastamento para expor todo o filme, senão pode dar meia lua, né? Como deu aqui, ó. E tem outras situações, ó. O paciente aqui, desse lado direito, o paciente teve um acidente automobilístico, apareceu esse halo radiopaco aqui na panorâmica, que não tem nenhuma estrutura anatômica na mandíbula com esse formato, a suspeita era de fratura, né? Foi feita a oclusal, a fratura agora está muito bem evidenciada aqui, mostrando ainda que é o quê? Deslocamento dos fragmentos. Então, esse paciente vai ter que ser operado, a mandíbula reposicionada e fazer uma fixação aí com placas metálicas, né? Esse é um outro paciente também que na panorâmica observou-se aqui presença de dentes supranumerários, dentes a mais, né, do lado direito e do lado esquerdo também. E a oclusal mostra que esses dentes estão por lingual, ó. Então, o cirurgião, na hora de abrir para fazer a extração cirúrgica desses dentes, ele vai abrir por lingual. Vejam que a radiografia inicial foi panorâmica e a oclusal foi complementar, né, para dar essa visualização no sentido vestíbulo lingual e mostrar o posicionamento do dente. Então, a panorâmica, vocês vão estudar mais à frente, assim como a periapical, nós temos noção de altura e largura, mas eu não tenho a noção de profundidade no sentido vestíbulo lingual. Essa informação eu obtive, né, pela oclusal. Então, é uma informação adicional e necessária nesse caso. Outros casos onde é indicado a radiografia oclusal, presença de cialólitos, que são mineralizações dentro do ducto que drena a saliva produzida na glândula submandibular, tanto direita quanto esquerda. Então, se há deposição mineral dentro do ducto, a saliva deixa de ser
deixa de sair na cavidade bucal e o paciente pode ter um processo inflamatório na glândula, né, uma cialodenite. E a confirmação da presença ou não dessas mineralizações ou desses cialólitos pode ser feita, então, através da radiografia oclusal. Esses cialólitos grandes, assim, né, precisam ser removidos cirurgicamente. Alguns pacientes podem ter variação da anatomia das estruturas ósseas, né, formando essas exostoses ou crescimentos externos de osso na superfície lingual da mandíbula. São os chamados toros mandibular. Esses toros são considerados como uma variação da anatomia e não necessariamente precisam ser removidos. Mas tem alguns pacientes que eles são tão volumosos, né, que pode dificultar o posicionamento da língua, ou se eventualmente o paciente precisa usar algum aparelho de prótese parcial removível, não dá para usar, e é necessário, então, às vezes, remover o tórax mandibular, em condições bem específicas, né? E também, né, é necessário, além de confirmar se é tórax, fazer o diagnóstico diferencial, porque às vezes você vê uma elevação na cortical lingual da mandíbula, acha que é um tórax, e quando a gente faz a radiografia pode ser um dente supranumerário, um dente retido. Então, no diagnóstico diferencial entre tórax ou outras alterações, como é no contorno lingual da mandíbula, a técnica oclusal também é uma boa indicação. Quando eu não mostro todo o hemiarco, mas sim metade, né? Não mostro todo o arco, mas sim metade, que seria o hemiarco, eu falo que é uma radiografia oclusal parcial. Aqui uma parcial de mandíbula. Aqui outra parcial de mandíbula, um paciente também com acidente de carro, bateu, suspeita de fratura, e a oclusal mostra, né, uma fratura aqui com uma separação muito grande dos fragmentos. Então, no trauma facial, isso é importante. Quando há fratura de mandíbula com deslocamento dos fragmentos, é necessário reposicionar através de cirurgia, né, e manter, então, o bloqueio ali dos fragmentos através de placas metálicas, né, restituindo, então, o formato normal da mandíbula que foi fraturada. A técnica oclusal, ela pode ser utilizada também usando sensores pequenos. Quando eu quero, por exemplo, uma visão no sentido vestíbulo-lingual de um único dente, eu não preciso usar aquele sensor grande. Então, veja, eu tenho um dente retido aqui. O cirurgião quer remover esse dente. Ele precisa saber, a coroa está por vestibular ou lingual. Eu faço a oclusal e eu vejo que a coroa está por lingual e a raiz em direção vestibular. Então, o acesso cirúrgico será lingual. Como a minha área de interesse era só um dente, eu posso usar um sensor pequeno. Com isso, fica mais simples ainda a técnica. Não precisa aumentar o tempo de exposição, não precisa aumentar a distância focal, né? Então, quando é restrita a um único dente, vocês podem usar o princípio da técnica oclusal usando um sensor normal. Aqui um resto radicular associado a uma lesão óssea, mostrando que o resto radicular está por vestibular. E aqui está o lado lingual. Outro dente retido, coroa por lingual, raiz em direção vestibular. Então, o acesso será lingual. Aqui uma radiografia periapical normal e uma indicação depois, complementar da oclusal, para saber a localização do dente retido no sentido vestíbulo-lingual. Então, aqui está listado, né, alguns exemplos de quando que eventualmente a gente utiliza a técnica oclusal. Visualização de grandes áreas, localização da posição de um dente retido, por exemplo, se ele está por lingual, vestibular, ou no meio do caminho, né, que é a posição alveolar. Um paciente é dentro total, se você não tiver condição de fazer uma panorâmica, você pode fazer uma oclusal para ver se tem algum resto radicular ou dente retido. A ortodontia, eu dei o exemplo lá de junção da sutura intermaxilar, a avaliação da presença de cialólitos, estudos de tórax mandibular, pacientes com fissura óssea palatina, né? Se você quer estudar ali a extensão da fissura, pode ser usado também uma radiografia oclusal. Pacientes trismados, o que é o trismo? É quando o paciente está com algum processo inflamatório na cavidade bucal e não consegue abrir a boca. Então, se ele não consegue abrir a boca, eventualmente ele abre 1, 2, 3 milímetros, eu só consigo passar
um filme no sentido oclusal, né? Paralelo ao plano oclusal. Então, a única técnica que eu vou conseguir fazer nesses pacientes é a técnica oclusal. Da mesma forma, pacientes portadores de necessidades especiais, quando eu uso um sensor maior, às vezes eu consigo visualizar uma área maior numa única técnica, né? Numa única incidência. Como esses pacientes são de difícil atendimento ou de difícil realização da técnica, eu posso lançar a mão da técnica oclusal para tentar fazer menos incidências e visualizar áreas maiores. Então, são alguns exemplos para vocês da técnica oclusal. A distância focal, já citei, precisa ser aumentada. Em vez de 20 centímetros, a gente vai usar quase 30, para que haja exposição de todo o filme ou sensor, que é maior do que a área focal efetiva lá do cilindro localizador. Tenho que aumentar o tempo de exposição, toda vez que eu aumento a distância focal. Aqui eu tenho um passo a passo para fazer técnica radiográfica, quando vou atender o paciente, e esse assunto a gente vai abordar, então, numa outra aula, onde nós vamos falar também sobre o protocolo de biossegurança. Hoje, o objetivo principal era falar sobre as técnicas, a técnica periapical, pela bissetriz ou paralelismo, a técnica interproximal e a técnica oclusal. Na próxima videoaula, vou explicar para vocês o protocolo de atendimento do CDI, do nosso curso de odontologia, dando ênfase na biossegurança, no nosso protocolo de biossegurança, para que vocês possam atender os pacientes com o cuidado necessário, né? Evitando contaminação cruzada do operador, auxiliar ou do paciente. Então, vamos passar todo o protocolo na hora do atendimento. E também, numa outra videoaula, vamos abordar toda a anatomia radiográfica observada nas técnicas interbucais. Ou seja, todos aqueles acidentes anatômicos que aparecem nas radiografias intrabucais, vocês já precisam, a partir de agora, começar a saber interpretar. Se vocês sabem o que é normal numa interpretação, reconhecem os acidentes anatômicos, toda e qualquer lesão que apareça vai chamar a atenção de vocês. Então, nesse primeiro momento, nós vamos estudar as técnicas e também a anatomia radiográfica das estruturas anatômicas normais. E mais para frente no curso, entramos então com a patologia radiográfica e vocês também vão conseguir interpretar se reconhece o que é normal. Então, agradeço até o momento a atenção de vocês e nos vemos em outra videoaula. Obrigado.